gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa de trazer para audiências públicas aqui na comissão uma série de debates sobre a questão climática. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento atípico aqui no Congresso Nacional e, pelo fato de eu ser líder do Partido Verde, por incrível que pareça, toda terça-feira, às 2h30, marcada reunião de liderança junto à presidente para estabelecer a pauta da semana. Então, quem está saindo perdendo sou eu e não está participando mais ativamente dessas audiências públicas, mas que ainda, seguramente, vou ter acesso ainda a elas, já que elas estão na internet, disponibilizadas também no arquivo da TV Senado. Mas quero cumprimentar também aos expositores aí pelas esclarecedoras palestras, que realmente também me clarearam algumas questões. Mas, presidente, deputado Sirquis, a primeira coisa que me chamou a atenção no tema dessa audiência é a ausência de representantes de estados e municípios. E me chamou a atenção não por eles não estarem presentes, mas porque não havia mesmo necessidade de eles estarem presentes. Os estados e municípios, tirando talvez São Paulo, um pouco São Paulo, que é o estado que mais avançou nessa questão, talvez até pela própria sociedade civil, pela questão de ter sido muito cobrada, de termos tido secretários de meio ambiente, tanto municipal da cidade de São Paulo, como estaduais, como do Quilate e do Fábio Feldman, do Eduardo Jorge. Talvez essa questão tenha entrado na pauta estadual de São Paulo, mas não ao ponto de merecer realmente trazer aqui para a discussão nacional, já que as contribuições são muito poucas. Isso é verdade, e isso aí demonstra também outro aspecto, é que o país, o Estado brasileiro, ainda não tem uma política consistente sobre mudanças climáticas. Nós temos uma lei de mudanças climáticas, a qual nós dois participamos ativamente, inclusive os projetos, o substitutivo foi feito em cima de uma proposta minha, de uma lei minha, de minha autoria, mas o substitutivo é fruto de uma ampla discussão. O deputado Mendes também participou ativamente, desculpe não ter feito a referência, e o registro verdadeiro da sua participação brilhante nessa discussão e na elaboração desse substitutivo. Eu não tenho dúvidas de que essa discussão é importante, porque ano que vem nós vamos ter um novo Congresso, vamos ter um novo gestor, ou a mesma gestora numa nova gestão, e seguramente a reforma tributária vai fazer parte de qualquer iniciativa do novo governante. Eu tenho certeza de que, assim como tem ocorrido usualmente aqui no Congresso, toda vez que entra um governo novo, há uma proposta de reforma tributária. E essa reforma tributária, ao longo do ano, vai se diluindo e acaba não havendo reforma nenhuma. Nós precisamos dessa reforma, precisamos incluir na Constituição o princípio do poluidor pagador, do não poluidor recebedor, com outros termos, porque esse termo poluidor é pesado e assusta até, mas incentivos e penalizações como indutores de uma nova política ambiental. Acredito, e diante de tudo aquilo que está se vendo no mundo hoje, da realidade que já é o aquecimento global, em virtude da elevação do clima por emissões de gases do efeito estufa, acredito que nós estamos vivendo um momento já sem volta. Hoje já não se discute mais somente mitigar o aquecimento, se discute também adaptá-lo. A adaptação nós estamos vendo aí, Santa Catarina agora, Paraná, já vimos
toda a Serra Carioca, a Serra Fluminense, e daí para frente. É preciso que esses mecanismos se aperfeiçoem. Isso também já foi objeto aqui de discussão nessa comissão, porque terá cada vez mais importância a adaptação às mudanças climáticas. Eu, basicamente, não tenho perguntas objetivas, eu só tenho um comentário, assim, que serve a todos. Ele diz respeito ao protocolo verde. É preciso que esse protocolo verde ele seja o parâmetro, o objetivo principal de toda essa política que diz respeito à questão ao setor financeiro do nosso país. Tem dado resultados. Hoje, se a mudança no Código Florestal, se o cadastro ambiental rural está sendo requerido, não só pelos ambientalistas, mas também pelos ruralistas, isso é porque os ruralistas hoje sabem que vão enfrentar dificuldades na busca do seu financiamento se eles não se adequarem à legislação. Isso é muito importante, isso é um avanço importantíssimo dentro da nossa política ambiental. Mas eu também quero, por finalizar, presidente, deixar claro aquilo que tenho falado sempre, que é que nós estamos vivendo no Brasil uma mudança no padrão das nossas emissões. Elas estão deixando de ser emissões por uso da terra e por desmatamento e estão passando a ser emissões urbanas, geração de energia, emissões veiculares. Então, até agora, eu não diria que foi fácil, mas até agora a contenção das nossas emissões se deu sem um custo para a indústria, sem um custo para as grandes cidades, sem um custo para o setor produtivo, a não ser, e muito de leve, ao agronegócio, porque ela pegou basicamente aqueles que estavam na ilegalidade e se usando da ilegalidade para poder ter benefícios próprios em detrimento dos benefícios da coletividade. Então, com essa mudança, é evidente que nós vamos ter que readequar esses nossos planejamentos. Eu acredito o desmatamento, que tem sido o fator mais importante na redução das nossas emissões, já conseguimos alcançar aí todas as nossos compromissos, por causa da diminuição do desmatamento. Mas mesmo o desmatamento agora começou a dar sinais de que está saindo de controle. Isso aí, segundo eu entendo, é também produto da discussão do Código Florestal, que foi uma sinalização aí para que o desmatamento continuasse. Está vendo no Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, que é o menor e o mais perigoso bioma, que está em perigo maior, mas a Mata Atlântica sempre teve uma sociedade civil muito ativa, que hoje é quem toma conta de não deixar que haja desmatamento. Mas mesmo na Mata Atlântica, os últimos 2 levantamentos da SOS Mata Atlântica e do INPE constataram o aumento do desmatamento. Então, essas questões, evidentemente, têm que ser levadas em conta em qualquer planejamento. Por outro lado, eu só tenho que me congratular com o Banco Central por essa iniciativa, acho importantíssima, com o Ministério da Fazenda e com o BNDES. BNDES, eu acredito que também, eu tive uma participação agora na busca de um recurso para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão, e a burocracia foi muito grande. Então, é preciso que a gente enfrente essa burocracia do fundo, justamente para a implantação do CAR. Eu achei que a burocracia foi excessiva, atrasou muito, mas saiu aí. As exigências, evidentemente, têm que ser feitas e têm que ser cumpridas, mas há mais a burocracia, a falta de costume, eu acho, em ações dessa natureza, em financiamento dessa natureza. É só um toque aí, já aproveitando a presença aqui. Então, presidente, obrigado e, mais uma vez, parabéns. E vou ter que me retirar, porque faço parte de uma outra comissão para discutir questões das prefeituras, inclusive o aumento de 2% no fundo de participação, que é uma questão também complicada. Muito bem. Deputado Mendes também. Pois não. Presidente Alfredo Sirquias, convidados, deputado Sarney Filho, eu quero me ater à
comentar só algumas coisas relacionadas ao pronunciamento do Dr. Aloísio Pereira, porque não tive oportunidade de assistir, de ouvir o Dr. Visconti, o Dr. Porto. Vou fazê-lo depois pela internet, que registrou, gravou os pronunciamentos que tenho certeza devem ter sido muito oportunos. Bom, em primeiro lugar, queria dizer ao Dr. Aloísio que dificilmente nós vamos conseguir aqui aprovar uma reforma tributária digna desse nome. E não importa quem seja o presidente, pode ser do PT, do PSDB, do PV, da Marina, lá com, não importa. As dificuldades são imensas. Por quê? Porque vem para cá, na discussão da reforma tributária, pessoas que representam os entes federados, a federação, o pacto federativo. Os que vêm sentar-se à mesa, deputados, representando os interesses da União, dos estados e dos municípios. E quem paga a conta não está representado via de regra, que é o contribuinte. Então, quando há essa briga, cada um querendo puxar mais para si, as reformas tributárias, na verdade, se transformam em redistribuição do bolo arrecadatório. E quem paga a conta é o contribuinte, porque cada vez que há uma tentativa de reforma tributária, a carga tributária aumenta. Então, nesses últimos 25 anos, para não ter nenhuma conotação partidária, nós tivemos partidos diferentes administrando o país nos últimos 25 anos, nós, que podem receber o nome realmente de reforma tributária, nós tivemos o Simples, o Super Simples, a Lei Geral da Empresa e o MEI, que simplificaram, que realmente diminuíram a carga tributária. O restante, se for esperar fazer uma reforma profunda para introduzir a precificação e a taxação do carbono, nós vamos fazer isso nunca. Eu acho que nós devemos adiantar essa metodologia que está aqui, independentemente de uma grande reforma tributária. Eu acho que nós estamos já atrasados. O segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte, que eu fiquei muito surpreso em saber que já temos esse estudo nesse nível de acuidade, de oportunidade, consistência e coerência que apresentou. Porque, na prática, o que a gente sente são os efeitos. E os efeitos que nós sentimos caminham no sentido contrário das suas colocações tão lúcidas. O que nós sentimos na prática é exatamente o Brasil caminhando na contramão de todos esses países que apresentou no mundo. Nós, aqui no Brasil, tínhamos um imposto, um tributo que fazia o papel da carbon tax, que era a CID. A CID, incidindo só sobre a gasolina e não sobre o álcool, induzia, ajudava, era um indutor do consumo dos biocombustíveis. O que fez o governo? Tirou a CID, igualou, agora a tributação é idêntica. Quer dizer, ele caminhou exatamente ao contrário, na contramão de tudo aquilo que colocou aqui com tamanha propriedade. Então, na realidade, nós ficamos sem saber para onde que esse governo quer conduzir. Quando vem alguém do Ministério da Fazenda com a sua investidura, com as suas prerrogativas, com a confiança que o país inteiro deposita na sua secretaria, falando sobre essa precificação do carbono, esse mecanismo de construção de um mundo novo, deixar de lado essa economia carbonária em que hoje nós estamos vivendo, que nos coloca no limiar de uma tragédia mundial, e acena com um instrumento que nos antecipa a construção de uma nova economia, uma economia verde, sustentável, renovável, é algo que nos dá um grande alento. Mas fica essa dúvida sobre o que na prática o governo pretende fazer. Muito obrigado, é uma oportunidade tão boa como esta. Obrigado, Alfredo, deputado Mendes Temer, sempre oportunidade tão boa de nos oferecer essa privilegiada oportunidade de ouvi-los hoje.